Sejam todos bem-vindos. Esta é uma obra produzida pelo docente e integra os planos de ensino das disciplinas ofertadas pelo Departamento de Morfologia, na área de Histologia e Embriologia, para os cursos de graduação do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e Centro de Ciências Agrárias Aplicadas. Saudações, eu sou o professor Emerson e serei o seu locutor nesta obra intitulada Temas em Histologia e Embriologia. Nas áreas de Histologia e Embriologia, serão apresentadas videoaulas conceituais teóricas, com a apresentação dos conceitos morfológicos e de construção dos tecidos, órgãos e sistemas, e do seu desenvolvimento em humanos e animais domésticos. Em ambas as áreas de Histologia e Embriologia, dividiremos os assuntos em módulos básicos e de sistemas, de acordo com o avanço da complexidade de discussão dos temas vinculados à oferta das disciplinas para os diferentes cursos das áreas de saúde ou agrárias. As videoaulas são de caráter obrigatório e pré-requisito para as aulas discursivas presenciais semanais ou para as aulas discursivas síncronas, ofertadas em regime excepcional. Bom curso a todos os espectadores. Finalizando a discussão das características do tecido muscular, discutiremos a respeito do tecido muscular liso. Dentre as células musculares lisas são consideradas a de menor especialização. Elas se apresentam em lâminas musculares nos órgãos viscerais do trato digestório e urinário e nas paredes dos vasos sanguíneos, dos ductos de glândulas maiores, em passagens do trato respiratório, mas também podem ser encontradas em feixes isolados na composição da pele. São músculos de contração involuntária regulados pelo sistema nervoso autônomo e pela ação hormonal. O músculo liso não apresenta estrias ou túbulos T. As células musculares lisas sintetizam proteínas exógenas, como colágeno, elastina, glicosaminoglicanos, proteoglicanos e fatores de crescimento. Na imagem, observe que há a existência de miofibrilas no interior da célula muscular lisa, conforme pode ser visto no quadro em destaque apontado pelas setas vermelhas. Contudo, ressaltamos que a visualização das miofibrilas em células musculares lisas é considerado artefato de técnica na microscopia óptica de luz, já que as miofibrilas são visíveis apenas em microscopia eletrônica. Para a visualização de miofibrilas em microscopia óptica de luz, deve-se empregar coloração especial específica por impregnação de prata, por exemplo. Na imagem, podemos visualizar o tecido muscular liso, no qual não se observam estrias na célula. O seu arranjo característico formam feixes, contendo várias células alongadas, com cerca de 200 micrômetros de extensão e 5 micrômetros de largura, conferindo-lhes assim um aspecto fusiforme e com a presença de núcleo centralizado. Geralmente são grandes e que apresentam nucléolos
bem evidentes. Nos citoplasmas das células musculares lisas, encontramos poucas organelas dispostas no entorno do núcleo, como poucos sarcossomos, esparso retículo sarcoplasmático, agrupamentos de ribossomos livres, pequeno complexo de Golgi e vesículas de pinocitose, que geralmente estão associadas ao sarcolemma e ao retículo sarcoplasmático, pois são uma característica das células musculares lisas e estão associadas ao sequestro de cálcio. Como as células musculares lisas não são todas inervadas, encontramos junções gap entre as células musculares lisas adjacentes, o que permite e facilita a maior comunicação entre si. Acredita-se que essa comunicação entre as células podem formar grupos funcionais. Cada célula muscular lisa é revestida por uma lâmina externa denominada de endomísio. Nesta imagem, podemos ver células musculares lisas em corte longitudinal e transversal. Na região do corte transversal, as fibras musculares estão arranjadas em feixes incompletos delimitados por septo de tecido conjuntivo. Na região do corte longitudinal, deve ser observado que a identificação dos limites individuais de cada célula muscular lisa é de difícil observação, uma vez que as células sobrepõem-se umas sobre as outras. Na imagem, pode ser observado um corte longitudinal de células musculares lisas em microscopia eletrônica de transmissão. Na parte inferior, pode ser vista uma porção da mitocôndria destacado em azul, que está próxima ao núcleo logo abaixo. Os destaques desta imagem foram realizados digitalmente, uma vez que fotomicrografias eletrônicas são em padrão cinza. Nas células musculares lisas, pode-se observar a existência de pequenas vesículas de pinocitose destacadas em vermelho, próximos à membrana celular destas células. Essas vesículas estão associadas às cavéolas, que são reentrâncias da membrana plasmática. Estas vesículas têm sido associadas à disponibilidade de cálcio, que interage com as miofibrilas contráteis, que estão dispersas nas células e representadas pela coloração arroxeada. Estas miofibrilas contráteis irão relacionar-se com os corpúsculos densos destacados em azul claro. A disposição destas estruturas, cavéolas, pinocitoses, corpos densos, são importantes para o entendimento da contração das células musculares lisas. A contratilidade das células musculares lisas estão associadas à presença de corpos densos que participam da contração dos miofilamentos. Os miofilamentos arranjam-se entre si no interior da célula, sem manter um padrão, o que o difere dos músculos estriados, que vimos anteriormente.
Os miofilamentos finos são representados pela actina e tropomiosina, e o filamento espesso pela miosina, de mesmo modo que foi visto para ambos os músculos estriados anteriores. Porém, no músculo liso, não encontramos o miofilamento fino, denominado de troponina, que está presente nos músculos estriados. Os filamentos contráteis apresentam fibras de actina e miosina, enquanto que os filamentos intermediários são representados por fibras de suporte. Observa-se que os filamentos não estão dispostos de modo regular. Eles formam entroncamentos de fibras ao longo da célula, que estão ancorados pelos corpos densos. Deste modo, a contratilidade das células musculares lisas é lenta, forte e duradoura. No diagrama, apresenta-se parte do processo de contração empregado numa célula muscular lisa. A partir de um efeito desencadeador, como exemplificado um hormônio, poderemos ter a liberação secundária de cálcio no interior da célula que estava associado ao sarcoplasma, ou a abertura de canais de cálcios da cavéola da membrana, que aumenta a permeabilidade de cálcio, permitindo-o entrar na célula. O cálcio no interior da célula, em primeira etapa, será ligado à calmodulina. E o complexo calmodulina-cálcio será ligado ao MLCK, permanecendo então ativo. A quebra de ATP pelo MLCK ativo desencadeia a contração da miosina tipo 2 ativa, fosforilação da cabeça livre da miosina para a ligação da actina com o seu local de ligação com a miosina. A fosfatase fará com que a miosina 2 torne-se inativa e levará ao relaxamento da célula lisa. A inervação do músculo liso ocorre por meio das junções neuromusculares, que nesse caso não são extremamente organizadas, como vimos na musculatura estriada esquelética. O efeito simpático será mediado pela norepinefrina, enquanto que o parasimpático será realizado pela acetilcolina. A inervação pode ser múltipla, onde cada célula recebe uma inervação individual, como no caso das células da íris no olho e da via deferente no trato genital masculino. Quando a inervação é única, ou seja, ela será denominada de inervação visceral. Apenas algumas células são inervadas e o impulso será propagado, então, via as junções gap, como já discorremos anteriormente, e que está presente no trato gastrointestinal, no plexo mioentérico da camada muscular externa. O detalhe dessas estruturas será melhor visto quando discutir-se o trato gastrointestinal. Neste quadro, pode-se visualizar um resumo das características dos tipos de células musculares. Na próxima videoaula, discutiremos a continuidade dos tecidos básicos.